Agora, a nossa próxima classificação é quanto à estabilidade. Essa classificação de estabilidade, você pode achar na prova assim, como classificação quanto à mutabilidade. Tá? Estabilidade ou classificação quanto à mutabilidade, quanto à durabilidade, tá bom? Muito bem, beleza. Então, quanto à estabilidade, uma constituição pode ser imutável, rígida, flexível, semirrígida. Na doutrina hoje, a maior parte classifica assim, rígida, flexível, semirrígida. Mas ainda tem autor como José Afonso da Silva, por exemplo, que classifica a Constituição como sendo Constituição imutável também, a possibilidade de existência de uma Constituição imutável. Portanto, nós vamos estudar as 4 possibilidades, tá? O que seria uma Constituição imutável? O próprio nome diz. Uma Constituição que não admite atualizações. Então, eu tenho aí uma Constituição imutável. Aquela que não admite atualizações. Nós nunca tivemos no Brasil uma Constituição imutável. Quer entrar com recurso? Sei que alguns querem. Professor, a de 1824 foi imutável. Não foi imutável. A de 1824 foi semirrígida, que é um conceito que a gente ainda vai estudar, tá? Mas, de fato, a Constituição de 1824 teve uma limitação temporal por um período de 4 anos. O texto dela proibiu que qualquer modificação fosse feita durante um período de 4 anos. Mas depois desse período, ela já passou a aceitar a modificação. Uma parte do texto com uma forma mais simples, que é aquela utilizada por outra parte do texto que exigia um processo legislativo especial. E por isso ela foi classificada como Constituição semirrígida para quem está mais avançado e de repente quis entrar com o recurso. Os críticos dessa classificação dizem assim, não há constituições imutáveis, porque o direito é dinâmico, ele não é estático. E a Constituição, portanto, precisa acompanhar a realidade do próprio povo. Então é inadmissível pensar, fazer uma Constituição hoje e daqui 10 anos tudo permanecer igual, daqui 30 anos tudo permanecer igual, porque com o passar do tempo as necessidades vão sendo modificadas. Uma vez sendo modificada a necessidade, a legislação, inclusive constitucional, deverá acompanhar essa mutação. Então diz, não há Constituição imutável, uma parte da doutrina. Mas para quem defende a existência, vai dizer assim, há ainda hoje no mundo verdadeiras constituições imutáveis. Sobretudo naqueles países que buscam a organização do Estado a partir de fundamentação religiosa. De modo que dogmas religiosos são inalteráveis. E, consequentemente, a estrutura do Estado acaba ficando também inalterável. E quando a gente se propõe a pensar a respeito do assunto, a gente vê, especialmente fora do mundo ocidental, a gente vê em muitos países, assim, uma estrutura constitucional, uma estrutura jurídica sistematizada, que até hoje não admite a igualdade entre homens e mulheres. Nós não conhecemos isso. Em alguns estados, as mulheres não podem ser alfabetizadas, não podem trabalhar, não podem dirigir veículo automotor. Não tem exatamente os mesmos direitos do homem. Ah, mas isso é um absurdo, prejudica, então, a ideia de igualdade prevista na Declaração dos Direitos Humanos e tal. Ok, mas assim, o Estado não é democrático, ele não prima pelos direitos humanos, e a gente não está falando de atuação terrorista, a gente está falando da atuação do Estado a partir de regras jurídicas sistematizadas. Por exemplo, há estados, até hoje, que punem os seus nacionais tomando a nacionalidade e mandando embora sem nacionalidade. Que aplicam penas
corporais até hoje. Ah, você praticou um crime, né? Ok, então a pena que eu vou aplicar para você, você vai apanhar na rua, vai tomar tantas chibatadas na praça para todo mundo ver. Uma pena corporal. Ah, mas prejudica a Declaração de Direitos Humanos. Sim, com certeza, mas nós não estamos nem falando de grupo terrorista. Há Estado, por exemplo, que aplica a pena de morte e uma morte cruel, como morte por apedrejamento. Joga pedra até a pessoa morrer, enterra até a cintura e depois vai jogando pedra até a morte. Ah, mas de onde vem isso, professora? E a gente, insisto, nós estamos falando de ordens jurídicas sistematizadas, mas criadas ali para um processo não democrático e que não estão relacionadas à ideia ocidental aqui de direitos fundamentais e de direitos humanos. Então seriam exemplos de verdadeiras constituições imutáveis. Entendido? Para a prova, o que vocês vão levar? Que a Constituição imutável, literal, é aquela que não admite nenhuma atualização no texto. Certinho? Ok. Agora, vai interessar muito a Constituição rígida. O que é a Constituição rígida? É aquela que admite atualização. Então, ela não é imutável, ela admite atualização, mas exige um processo legislativo, tomem nota disso, exige um processo legislativo bem mais complexo do que o utilizado para a modificação das leis comuns. Aí a gente vai ter que ilustrar. Então, isso é uma das classificações mais cobradas na prova. Portanto, eu quero aqui a sua máxima atenção. O que seria o modelo de Constituição rígida? Ilustremos. Imagina, aqui está a Constituição, que é o modelo brasileiro, vou usar o nosso exemplo. Aqui está uma lei comum. As duas admitem atualizações, tá? Agora, a Constituição é atualizada por um processo bem mais complexo do que aquele destinado à atualização das leis. Qual é esse processo, professora? O processo de atualização da Constituição está definido na Constituição Federal no artigo 60. É aquele que se dá por meio de emenda, é a reforma da Constituição. Então, você não precisa anotar isso agora, só escuta, porque quando a gente for estudar poder constituinte, aí eu vou detalhar para você, tá? Mas a nossa Constituição admite atualização como? Por meio da emenda. Uma emenda à Constituição é muito difícil de fazer. Primeiro que poucas pessoas podem propor isso ao Congresso Nacional. É o caso só do presidente da República, de um terço da Câmara, ou de um terço do Senado, ou de mais da metade das Assembleias Legislativas, só. Uma vez apresentada a proposta de emenda, ela tem que ser discutida e votada em cada casa do Congresso separadamente. E em cada casa, em 2 turnos. Em cada turno, em cada casa, para aprovar, precisa atingir 3/5 do total de membros. Ou seja, eu preciso de 308 votos na Câmara 2 vezes. E eu preciso de 49 votos no Senado 2 vezes. É assim que funciona, tá? Então, é muito difícil. É muito difícil, em pouco mais de 30 anos, nós já modificamos a Constituição mais de 100 vezes. Então, não quer dizer que ela não admita a modificação, ela não é imutável, ela aceita, mas o processo é esse. Professor, e o da lei comum? E da lei comum é muito mais fácil. Primeiro que, a depender do assunto, várias pessoas poderão apresentar projetos de lei. O projeto é discutido e votado em cada casa do Congresso, na Câmara e no Senado, uma vez só. E o quórum para aprovar é a maioria simples só. Então, quando eu comparo um procedimento com o outro, o da Constituição é muito mais difícil. Isso é a Constituição rígida.
Até aqui, o conceito, você entendeu? Entendi, professor. A Constituição rígida aceita a atualização, mas o processo de atualização é mais complexo do que os da lei comum. Certo. É isso. Agora, isso aí é o que todo mundo que leu o PDF ou alguma doutrina sabe. Então, nós vamos dar um passo mais, a depender das provas que vocês farão. Por que que a gente escolhe ter uma Constituição rígida? Que negócio é esse de ter Constituição rígida? Para que o processo de reforma tem que ser mais difícil do que o processo de atualização das leis? Por que disso? Então, isso é proposital, meus amigos. E a gente vai anotar agora as razões, devagarzinho, eu quero que vocês compreendam. A Constituição é rígida porque o que se quer é dar à Constituição mais estabilidade. Então, a Constituição tem mais estabilidade do que a lei. Professora, o que é ter mais estabilidade do que a lei? Ela tem menos chance de modificação, concorda? Porque o processo não é mais difícil. Então, ela tem mais estabilidade do que a lei. Ok. Se ela tem mais estabilidade do que a lei, logo, a Constituição é maior do que a lei. A Constituição, portanto, é hierarquicamente superior às leis comuns. E aí você vai se recordar de um conceito que nós estudamos, que foi o conceito de Kelsen. O sentido normativo, jurídico de Constituição. Lembra? Que a Constituição é a lei suprema do Estado? Tá, o que faz da Constituição a lei suprema do Estado? O que é que cria a hierarquia entre a Constituição e as leis comuns? Por que a Constituição é maior? Então, a Constituição é maior porque ela tem mais estabilidade. Ela tem menos chance de modificação. Por isso eu tenho a hierarquia entre as normas constitucionais e aquilo que está expresso nas leis infraconstitucionais. Tá? A razão de ser de uma Constituição rígida é criar a hierarquia. Professora, mas para que criar a hierarquia? Bom, criar a hierarquia tem o objetivo de dar estabilidade jurídica ao Estado. Então, a Constituição dá estabilidade jurídica ao Estado. Como assim, professora? Todas as autoridades, instituições, atuam com base na Constituição. Todas as leis que são criadas e todos os atos praticados só serão válidos se compatíveis com a Constituição. Então eu trago uma proteção, uma segurança jurídica para o Estado e para os seus nacionais, consequentemente. Você sabe por que nós constitucionalizamos quase tudo que a gente viu pela frente quando da criação da Constituição de 88? Era um momento histórico. A gente foi colocando no texto constitucional tudo que foi de reivindicação do povo. Eles iam lá na Constituinte e a Constituinte colocava no texto. Por isso que a gente fala de religião, a gente fala de agricultura, a gente fala de pecuária, a gente fala de índio, de criança, de adolescente e de tantos temas no texto constitucional. Que a ideia era assim, nós vamos constitucionalizar. Constitucionalizar para quê? Para trazer para o Estado a obrigação de fazer, para vincular todos o cumprimento dessas regras, para ver se funciona dessa forma. Então, coloco na lei maior. Coloco na lei maior, trago mais estabilidade, porque a alteração desses assuntos, embora uma maioria desses assuntos não seja própria de Constituição, mas de lei comum, eu constitucionalizo para impedir que o legislador comum facilmente altere o que foi concebido lá atrás pela Constituinte. Então essa é a ideia de nós constitucionalizarmos muita coisa. Por quê? Porque a Constituição é maior. E a atuação de tudo quanto é lei e a validade de todos os atos nós extraímos diretamente do texto da Constituição.
E essa hierarquia é trazida pela rigidez constitucional. Entendido ou mais ou menos? Pois é. Isso aqui é o que justifica o controle de constitucionalidade. Veja lá. Quando a gente diz, por exemplo, que a Constituição estabelece aqui um direito, uma obrigação, e a lei é contrária, o que nós temos? A gente fala, a lei é inconstitucional. Inconstitucional por quê? Porque a Constituição vale mais. Então a lei é inconstitucional. Prevalece a norma de maior hierarquia, a Constituição. Logo, quando a gente tem aqui o controle de constitucionalidade, essa ideia é fruto da supremacia da Constituição, dessa supremacia formal que a Constituição tem. Professora, lá vem você com outro conceito, supremacia formal. Pois é, lá no final do curso, quando a gente for estudar controle de constitucionalidade, eu vou precisar que você tenha essa premissa aqui ainda, tá? Por que é que nós estudamos no Brasil controle de constitucionalidade? Porque a gente parte da premissa de que a validade de qualquer lei é a Constituição. De modo que o que contraria a Constituição e é criado na vigência dela é inconstitucional. E aí há mecanismos de controle de constitucionalidade, mas isso só existe dada a rigidez constitucional. Em razão dessa supremacia formal que a Constituição tem. Professor, o que é a supremacia formal? A supremacia formal é a supremacia na forma de modificação da Constituição. A forma de modificar a Constituição é mais difícil do que a forma de modificar a lei. Razão pela qual a Constituição tem mais estabilidade do que a lei. Razão pela qual a Constituição é hierarquicamente superior. Motivo pelo qual a lei que contraria a Constituição é inconstitucional e terá, então, o reconhecimento da sua nulidade em razão disso. Então, as coisas se encaixam. E agora a gente está juntando esse modelo de Constituição com aquele pensamento de Kelsen. Essa ideia de rigidez constitucional vem de Kelsen. E é a Constituição brasileira. Agora, tem algo mais que eu quero que vocês registrem. Eu vou precisar também quando a gente for estudar princípios fundamentais. Ora, o Brasil adota o modelo federativo do Estado. Uma das principais características da federação é a autonomia dos entes federativos. A União, os estados, o DF, os municípios são todos autônomos. Agora, como que a gente faz para dar autonomia para 26 estados, mais o Distrito Federal, e mais de 5.500 municípios, e garantir que todos eles permaneçam no Brasil e impedir que qualquer deles se desligue do território nacional? Como que a gente consegue uma proeza dessa? É porque há aqui no Brasil uma lei de maior hierarquia que organiza o Estado e vincula a todos. Inclusive os estados, os municípios e o Distrito Federal estão vinculados, estão subordinados à Constituição. De forma que eu garanto o modelo federativo pelo fato de a Constituição ser rígida. Países, registrem isso, países que adotam a forma federativa de Estado têm constituições rígidas, porque é a Constituição que garante a unidade da federação, é a Constituição que garante que nenhum desses entes se desligue. Por quê, professor? Porque está todo mundo vinculado. A Constituição é a norma de maior hierarquia. Certinho? Tranquilos? Então, maravilha. Então, agora a gente entendeu o que é a Constituição rígida. Bom, continuando. Existem também países que adotam o modelo de Constituição flexível. O que seria a Constituição flexível? A Constituição flexível é aquela que a forma de sua modificação é a mesma da lei. Como assim? É a mesma coisa. Ela aceita a modificação também, mas o procedimento é o mesmo. Então, ilustrando, nós teríamos algo assim. Aqui é a Constituição, suponhamos, e aqui uma lei comum. Constituição aceita a modificação. Qual o procedimento? A lei aceita a modificação. Qual o procedimento?
esse. Ambas aceitam modificação. E qual a forma de fazer? É a mesma. Certinho? Bom, cuidado, porque às vezes na prova o examinador diz o seguinte, que a constituição rígida é aquela que não admite atualizações e a flexível aquela que aceita. Para você dizer assim, errado. A constituição rígida aceita a modificação, a flexível também. E qual a diferença entre elas? A diferença central é que a constituição rígida é rígida porque cria um processo de modificação rígido, rigoroso, difícil, se comparado ao processo de atualização das leis. A flexível aceita a modificação, mas não cria nenhum procedimento diferente. O procedimento é o mesmo da lei comum. Entendido até aqui? Agora, quais as consequências disso? Veja até que na minha ilustração, você já tem uma percepção. Aqui a gente não tem um modelo de verticalidade. Aqui a gente tem um modelo de horizontalidade. O que eu quis mostrar para você é que a Constituição está no mesmo patamar hierárquico das outras leis, não havendo, portanto, aqui nenhum tipo de hierarquia. Então, vocês vão registrar isso, ó. As conclusões sobre a Constituição flexível. Não há hierarquia entre Constituição e lei. Ok? Ah, professora, mas você já disse que a Constituição é a norma de maior hierarquia. Eu já aprendi isso. Sim, ela é a norma de maior hierarquia, mas ela é a norma de maior hierarquia por quê? Em razão de ser rígida. Agora, a Constituição flexível não tem condição hierárquica diferente em relação às outras leis que compõem o Estado. Consequentemente, aqui não há controle de constitucionalidade. Olha aí as conclusões. Como é que eu vou fazer controle de constitucionalidade se eu não estou considerando a ideia de inconstitucional? Ah, Nelma, mas e se a Constituição disser uma coisa e posteriormente a lei disser diferente? Então, a lei é posterior, o que for posterior vai revogar o que for anterior. Prevalece, portanto, a lei. E não se fala aqui de inconstitucional. Entendido? Consequências práticas no ordenamento jurídico pela escolha de uma Constituição rígida ou de uma Constituição flexível. Bom, vamos testar vocês. Vem o examinador e diz o seguinte: uma das classificações das Constituições leva em consideração os mecanismos de sua modificação, do que resultam constituições rígidas, flexíveis e semi-rígidas. Em todas essas constituições, em razão da supremacia constitucional, deve haver mecanismos adequados de controle de constitucionalidade. O que vocês me falam? Professora, eu vou falar para você repetir. Gente, quando o item é muito grande, você não pode pedir por repetir. Então, olha a maldade do examinador. Uma das formas de classificação das constituições leva em consideração os mecanismos de sua modificação. Concordam? É a classificação quanto à estabilidade. Do que resultam constituições rígidas, flexíveis e semi-rígidas, beleza? Certo. Em todas essas constituições, dada a supremacia constitucional, deve haver mecanismos adequados de controle de constitucionalidade. Para a gente dizer, errado. Poxa, Nel, mas por que está errado? Porque mecanismos de controle de constitucionalidade eu vou falar quando tiver a possibilidade da inconstitucionalidade, quando houver a hierarquia entre a Constituição e a lei, quando houver rigidez. Na Constituição flexível, não há mecanismos de controle de constitucionalidade. Entendido ou disfarçado? Tá. Então, já que vocês entenderam,
Vai mais uma perguntinha, que não é minha, tá? Foi um item do CESP, e que eu vou, na verdade, foi uma questão de múltipla escolha do CESP, e a alternativa que foi dada como certa é a que eu vou falar, então, agora para vocês. Observe se vocês concordam ali com o gabarito da banca. Olha o que o examinador afirmou. Ele disse o seguinte, que uma das formas de classificação das constituições leva em consideração o modo de sua elaboração, do que resultam constituições dogmáticas e constituições históricas. As constituições históricas, apesar de serem juridicamente flexíveis, são politicamente rígidas. Acabei. Sei lá, professor, não entendi nem nada que você falou, mas tá certo, né? Foi o gabarito dado pela banca. Tá certo mesmo? Será que a banca se equivocou nesse gabarito? Vocês concordam com o que foi dito? Pois é, eu achei o examinador aí neste caso simplesmente brilhante. É, em minha opinião, brilhante.